Vamos falar mais sobre isso? Recebemos aqui no CNN Novo Dia a cardiologista, especialista em transplante cardíaco e coração artificial, Stephanie Risk. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Carol. Eu que agradeço o convite para falar de um tema tão importante. Pois é, doutora, todo mundo acompanhando, todo mundo torcendo por uma recuperação muito rápida do Faustão. Primeiro, falar sobre o caso específico do apresentador. O quão crítico é esse período do pós-operatório? Qual que é o período necessário para um cuidado mais intensivo? Quais são os riscos depois de uma cirurgia como essa? Carol, é importante lembrar que trata-se de uma cirurgia cardíaca, em que o paciente vai ter o seu peito aberto e vai ter o coração trocado. Então, sempre em pós-operatório de cirurgia cardíaca, as principais horas, os primeiros dias de pós-operatório são os principais e mais críticos. É o coração se adaptando, é o paciente que está sendo submetido à imunossupressão, são drogas vasoativas que estão ajudando o coração a bater, a estabelecer a pressão, e à medida... E esse fator depende do pós-operatório, depende não apenas do momento operatório em si, mas da condição do doador, do paciente que vai receber o coração, das comorbidades envolvidas e principalmente da expertise da equipe e da equipe de pós-operatório, que é a equipe de intensivistas, fisioterapeuta, de toda a equipe que está envolvida no cuidado do paciente. Doutora, depois de sair da UTI, do hospital, tem algum cuidado específico para quem faz essa cirurgia? Com certeza. Inclusive, dentro do próprio hospital, antes do paciente ter alta, tem um protocolo todo estabelecido que vai garantir que esse paciente tenha as medicações imunossupressoras que ele vai tomar para o resto da sua vida, por mais que o órgão seja compatível do sistema BO e outras classificações que a gente conhece, o paciente não deixa de ter um órgão estranho dentro dele. Então, ele precisa tomar uma medicação que vai evitar que o nosso coração rejeite aquele coração novo. Então, são os remédios imunossupressores. E é sempre aquela balança da rejeição versus infecção. Que você também não pode tomar remédio para imunossuprimir demais seu organismo a ponto de estar mais suscetível a uma infecção grave. Então é sempre aquela balança para não imunossuprimir demais, para não rejeitar e nem para ter infecção. Então esse cuidado de pós-operatório, principalmente em relação à infecção, à rejeição e outros problemas que os próprios imunossupressores podem causar, como insuficiência renal. Tem que ficar mais de olho também em neoplasia, porque pode aumentar o número de câncer. Tem uma condição frequente também chamada doença vascular do enxerto. Existem protocolos de tempo para realizar exames de imagem e laboratorial para evitar qualquer tipo de complicação. Doutora, inclusive trago aqui números do Ministério da Saúde. Na última semana foram realizados 13 transplantes de coração no Brasil, 7 no estado de São Paulo. Como é que funciona a fila de transplante para quem precisa de um coração, por exemplo? O que determina essa ordem de preferência para recebimento do órgão? Quais são aqueles critérios que são considerados? Carol, vamos até ensinar a população para parar de falar a palavra fila, que até a gente mesmo fala, e cada vez fala mais lista, porque tem essa impressão, furou fila, não existe isso. A lista é única, a lista é gerida por cada estado e tem alguns fatores que são levados em consideração. A condição clínica do paciente, o tempo que ele foi incluído em fila, o sistema de compatibilidade, né, do sistema BO, entre outros. Em 2020 foi lançada uma nota técnica que priorizava algumas condições. Então tem a condição 1, 2 e 3. Na condição 1, quem são? Se encaixa basicamente aquele paciente que recebeu um coração, só que em menos de 30 dias ele teve algum problema grave relacionado ao coração, que ele precisa de um retransplante agudo. Esse paciente é prioridade máxima. Independente se ele entrou na fila hoje, se tiver um coração compatível com ele, ele vai ser o primeiro a ser transplantado, porque ele corre altíssimo perigo de risco de vida. Outro paciente que também é prioridade máxima, um paciente que está em ECMO, que é aquela membrana de oxigenação extracorpórea veno-arterial. Não faz só às vezes do pulmão, mas também do coração. O outro paciente é aquele que tem algum outro tipo de suporte de assistência ventricular mecânica, assistência circulatória. Pode ser o que a gente conhece como Centrimag, o Impella. E aí, numa outra condição, condição 2, são os pacientes que têm balão intraórtico, que também é um dispositivo que ajuda a ejetar o sangue do coração. Paciente que já tem uma droga inotrópica, que a gente chama, o que é isso? Ele aumenta a força de bomba do coração por mais de 6 meses. E pacientes que estão em ventilação mecânica. Tem outras condições abaixo disso. Ontem foi muito questionado, inclusive, uma coisa absurda, porque assim, um momento tão único, e se tem uma coisa que funciona no Brasil, e a gente é conhecido internacionalmente pela transparência
da nossa lista de transplante do sistema público de transplante. Então, assim, o modelo econômico não interfere em absolutamente nada. É uma lista única que realmente leva em conta a gravidade do paciente. Doutora, a partir do atendimento nessa lista, o paciente, então, será atendido, ele vai passar por uma cirurgia. Qual é esse passo a passo do transplante, do recebimento do órgão até o procedimento cirúrgico? Há um prazo, por exemplo, considerado adequado entre a retirada do coração do doador e a implantação no receptor, no paciente? Tem sim, Carol. O que acontece é o seguinte, primeiro, vamos supor que é meu dia de plantão, eu estou com o telefone de sobreaviso e me ligam. Ah, Stephanie, tem um coração para o seu paciente que está em prioridade máxima. Aí ele me dá uma ficha, a gente vai avaliar o caso. Nesse momento ele já viu a compatibilidade e acha que é apto para aquele meu paciente. Daí eu vou avaliar a característica do doador, o peso, principalmente a altura, mais até do peso, levar em consideração a altura, outras características, a idade do doador. E aí nesse momento a gente fala, ok, vai uma equipe que tem também um cirurgião cardíaco até o hospital onde está o doador, faz a cirurgia da captação, e aí é o que você me perguntou, é o que chama tempo de isquemia fria. Quando o órgão é retirado, o ideal, em se falando de coração, que seja menor que 4 horas. Então, quanto menor o tempo de isquemia fria, melhor aquele coração e melhor o pós-operatório desse paciente. Em outros países tem alguns mecanismos, algumas máquinas, como se fizesse uma circulação extracorpórea daquele coração, para ele continuar batendo e mantendo uma circulação ali nas coronárias e tudo mais. Isso aumenta um pouquinho o tempo de viabilidade desse órgão, mas idealmente, isquemia fria menor que 4 horas. Claro que quanto menor esse tempo, melhor ainda o pós-operatório e o restante. Por exemplo, fígado já é permitido um tempinho maior, um tempo de isquemia em torno de 6 horas. Mas em falando de coração, realmente quanto menor o tempo, melhor é essa evolução. Doutora, aproveitando mais números aqui do Ministério da Saúde, trouxe há pouco aqui durante a nossa conversa, com relação ao primeiro semestre deste ano, tivemos um crescimento no número de transplantes de coração, foram 206 transplantes realizados, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Até a sua leitura de quem está na prática acompanhando o que acontece no Brasil, o que contribui para esse crescimento? É a consciência sobre a importância da doação de órgãos? É uma consequência da eficiência do nosso sistema de transplantes aqui no Brasil? Com certeza, Carol. Cada vez mais, principalmente assim, a gente que está nessa área vê bem, quando tem as campanhas, aumenta o número de doador, todo mundo entende, se conscientiza, mas precisa ser mais efetivo. Só para você ter ideia, Estados Unidos e Espanha tem 40 doadores efetivos para cada 1 milhão. Aqui no Brasil são 14 doadores efetivos. Então, mais do que a gente achar bacana, inclusive essa história do Faustão, por ser um modelo de liderança, que traga mais atenção, porque hoje a gente tem 380 pessoas em fila de transplante, em fila de lista de coração, esperando por um coração. Então, que sirva para a gente se conscientizar e realmente se concretizar e virar doadores efetivos. Porque também não basta a gente escrever no nosso documento. Os seus familiares têm que saber, porque na hora que acontece a morte encefálica, a morte cerebral, quem determina ali se você vai ser doador ou não são seus familiares. Então, não apenas tenha dentro de você que você tenha esse desejo de ajudar e salvar muitas vidas. Avise os seus familiares, vamos conscientizar, que a gente aproveite essa oportunidade do Faustão, que é querido por muitas pessoas do Brasil, para que todos tenham consciência. E eu acho que, à medida do tempo, isso tem aumentado. São números que você mesmo falou que nos mostram essa realidade. Mas cada vez mais tem que ser, os doadores têm que ser efetivos e esse tema tem que cada vez ser mais falado, mostrado a transparência, 100% público, até tem 10% dos planos. Desculpa. Mas, assim, é algo que cada vez mais precisa ser conscientizado, com certeza. Doutora Stephanie Risk, cardiologista, especialista em transplante cardíaco e coração artificial. Mais uma vez, doutora, muito obrigada por um espaço aí na sua agenda para conversar com a gente. Até uma próxima.